O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Pode ser o Grupo Corpo ou a Companhia de Dança do Pantanal. Museu de Arte Moderna de São Paulo ou Arte em Cores. Filarmônica de Minas Gerais ou Programa Vale Música. Restauração do Museu Nacional ou da Cripta da Basílica de Nazaré. Onde tem cultura, a Vale está. Dos projetos que todo mundo já conhece, até aqueles projetos que todo mundo precisa conhecer. A cultura brasileira tem o nosso apoio. É valorizando essa cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa tarde. Meu nome é Maristela Vendramel Ferreira, eu sou psicanalista e tenho o prazer de ter sido convidada para estar aqui para mediar a mesa Cidade Sem Rio, né, com a Silvana Gontijo e com o Sérgio Abranches. Então, eu vou ler para vocês o poema do Drummond, que é o Cidade Sem Rio, que ele foi publicado em 1984, aqui no jornal Cometa Itapirano. O rio Amazonas é o maior do mundo, mas o rio do Tanque é o menor. Deslizava na fazenda de meu irmão. O rio Doce banha terras amargas, de maleita, ferro e melancolia. O córrego da Penha, esse, coitado, mal fazia um poço raso, onde a gente, fingindo, se banhava. Talvez porque me faltasse água corrente, hoje a tenho represada nos olhos, e neste vago verso fluvial. Então, eu vou falar um pouco da Silvana. A Silvana ela é escritora, jornalista, ela também é letrista, roteirista e é diretora de arte. Ela escreveu 9 livros para adultos, 80 anos de moda no Brasil, A Voz do Povo, O Mundo em Comunicação, Por Dentro dos Meios, O Livro de Ouro da Comunicação, e ela também escreveu 9 livros infantos juvenis. Uma Aventura na Comunicação, Falando pra Caramba, Fala, Bia. E 6 livros contando as aventuras da Turma do Planeta, né? Acho que, entre eles, nós temos alguns aqui. Ela vai falar um pouco mais sobre esses livros para a gente hoje, né? A Silvana também escreveu 40 roteiros para TV, cinemas, games e recebeu 18 prêmios nas áreas de literatura e audiovisual, né? Em parceria com o músico Francis Haime, ela criou a Ópera do Futebol. É de sua autoria a ideia original, o libreto e as letras de 51 áreas. Silvana colaborou com os principais jornais brasileiros como articulista, escrevendo sobre educação, meio ambiente e mídia e educação, que vem a ser o seu principal campo de conhecimento, que orienta as ações da organização que fundou e preside, o Planeta.com e a Revista.com. Ela também coordenou a área de cultura da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, apoiando o Betinho e sua causa. E, fora do Brasil, trabalhou como consultora para o Banco Mundial em Angola. A Turma do Planeta, um universo de crianças, jovens e espécies da fauna e da flora brasileira, são personagens criados por Silvana, que vive uma série de aventuras em livros e games e é atualmente objeto de ensino e aprendizagem, que é essa coleção, né, que ela vai falar para a gente daqui a pouco, né? O Sérgio Abranches, ele é sociólogo, cientista político e escritor, e ele nasceu em Curvelo, né, em Minas Gerais, em 1949. Ele é bacharel e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, mestre e doutor em Ciência Política pela Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. Escreveu os ensaios No Tempo dos Governantes Incidentais, Presidencialismo de Colisão, Raízes e Evolução do Modelo Político Brasileiro. Foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria Ensaio e Humanidades e A Era do Imprevisto, a grande transição do século XXI.
Ele foi vencedor do Prêmio Literário Nacional PEN Clube do Brasil em 2018. Também é autor dos romances O Pelo Negro do Medo, Que Mistério Tem, Clarice, e o último livro dele, mais recente, que a gente vai conversar um pouco sobre ele, O Intérprete de Borboletas, né? Então, assim, é um prazer enorme estar com duas feras aqui do meu lado, né? Admiráveis, né? O que vocês fizeram, o que vocês continuam fazendo. E, então, eu queria começar trazendo uma questão assim para os dois. É sobre a questão da inovação. Eu acho que a Silvana, ela, quando traz o projeto dela, né, sobre os rios, sobre o meio ambiente, sobre o trabalho nas escolas, ela traz uma forma nova de trabalhar sobre isso nesse projeto com as crianças, uma forma de comunicar, né? E o Sérgio, quando lançou o livro, né, O Intérprete de Borboletas, ele fez sempre um papo, junto com o Afonso Borges, conversa sobre o livro, que eu achei muito interessante, ele trazer pessoas para poder debater, dialogar sobre o livro, né? Então, que é uma forma, acho que, nova de abordar, né, de lançar o livro. Então, eu queria que vocês comentassem, né, porque não só vocês produzem cultura, como vocês estão criando formas novas de poder comunicar, falar e trazer para as pessoas. Eu queria que vocês falassem um pouco disso, por favor. Obrigado. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui, todas as que estão nos ouvindo e vão nos ouvir e assistir no YouTube. Espero que essas palestras sigam um longo fluxo de um rio caudaloso de conversas com escritores. É uma honra estar sendo mediado pela Maristela e uma honra enorme compartilhar essa mesa com Silvana. Silvana tem um trabalho tão extraordinário, tão importante, que é até maldade eu compartilhar a mesa com ela, porque o meu trabalho não tem nenhuma importância comparado ao dela. E essa questão da inovação é interessante porque, na verdade, o trabalho da Silvana é um trabalho de inovação não tecnológico. Porque quando a gente fala em inovação, parece que a gente está o tempo todo querendo falar só em tecnologia. Tecnologia, não. Tem inovação, como a Silvana faz e vai falar dela, tem inovação social, no comportamento. Há possibilidades de inovar na cultura, na arte e no convívio social que não são tecnológicas, que são formas outras de inovação, mas que são aquelas ideias novas que podem permitir que a gente saia dos impasses e dos atrasos que nos amarram a uma realidade cheia de contradições e com uma carga negativa muito forte. Você estava falando sobre inovação, eu estava pensando aqui, e falando sobre os rios, né? Eu, na verdade, acho que o tempo todo, o meu objeto de trabalho tem a ver com inovações e tem a ver com rios. Com inovação porque tanto a não-ficção, que busca uma adaptação a esse mundo em transformação, para que nós consigamos ter mais democracia no futuro e não menos, e mais inclusão e não menos, e mais humanidade e não menos, e a minha literatura fala disso também. É impossível dissociar a minha mente analítica da minha mente ficcionista. Na verdade, eu faço ficção daquilo que eu não sou capaz de explicar, como ensaísta. E o meu primeiro romance, O Pelo Negro do Medo, tem um rio que tem um papel importante. No Que Mistério Tem, Clarice também tem rio, e o rio é importante. E eu estou terminando de escrever que o rio é um personagem importante que atravessa a casa das pessoas que são protagonistas da história. E o Intérprete de Borboletas, eu acho que ele fala de rio, né? Porque ele fala de um momento, é um livro muito difícil, eu escrevi um livro muito difícil, eu sei que foi um risco, eu sei que não é um livro que se conforma aos padrões da literatura, tais como são defendidos hoje, porque ele me atravessou. Eu estava escrevendo um outro romance e uma não-ficção, e eventos que eu presenciei nesses 4 anos de ódio e sombras que nós atravessamos, atravessaram a minha ficção e a minha não-ficção, me forçaram. A história começou a sair meio que automaticamente. É a história da polarização, é a história de lados, de famílias que se rompem por causa do ódio político.
e que, evidentemente, tem outras coisas por trás. E foi muito penoso escrever, porque eu quis ser uma pessoa capaz de dar voz ao outro, mesmo sabendo que ele me odeia e quer acabar comigo. E a parte talvez mais complicada do livro, que foi a parte que tem os fluxos de consciência, em que os personagens mesmos tentam explicar o seu comportamento. E essas pessoas são claramente, elas odeiam rios, porque rios são o que tem de melhor na vida da gente. O rio, ele murmura para nós, né? O rio, ele areja, ele água as nossas frutas, a nossa plantação. O rio é vida. E infelizmente, os rios estão morrendo por causa desse tipo de gente que não tem nenhum respeito pelo rio. Nessa mesa anterior, falava-se da questão na mesa de poesia, muito boa que teve aqui antes do Ricardo Prado e do Ricardo Ramos, as poetas falavam de natureza. E eu estava pensando nas conversas que eu já tive com o Ailton Krenak e com o Davi Copenau. Para eles, não tem essa separação. Né? Qualquer indígena com quem a gente converse sobre como é que é essa questão, eles vão dizer, não, mas nós somos a natureza. Né? Então, quando a gente ataca a natureza, nós estamos nos atacando. É um auto-ataque. Né? E é isso. Se você olhar do ponto de vista científico, o que é a biosfera? A biosfera são todos os seres vivos e toda a parte que tem a crosta de vida, né? A superfície, a pele fina da vida que tem no planeta. Se a gente acabar com a biosfera, o planeta não vai morrer, o planeta não vai se importar, o planeta não tem problema com isso. Nós vamos virar a Terra vai virar um Marte, um lindo deserto, provavelmente com algumas paisagens muito bonitas, muito desoladas, mas sem vida. Nós somos a natureza, parte dela, e nós estamos nos atacando. Eu acho que isso tem muito a ver com esse espírito dos tempos também, que é uma coisa que eu tento refletir sobre. Sim. Silvana? Sobre inovação, Sérgio, eu ainda não li O Intérprete das Borboletas, porque eu estou com uma pilha, mas agora vou pegar assim que chegar no Rio, porque eu quero investigar esse cabedal aí todo que você traz, né? Eu acho que a gente está realmente num tempo que a inovação ficou muito atrelada ao desenvolvimento tecnológico, ou muito definida por ele, e ele define mesmo, né? Mas, acima de tudo, para mim, inovação é responder a perguntas, né? E aí está na dimensão humana mais essencial, né? E todo o meu trabalho de educação que vocês vão conhecer, que já está sendo feito aqui em Itabira e que já está no Rio de Janeiro e mudando e recuperando rios através das escolas, ele começa com uma tentativa de responder uma pergunta que crianças me fizeram, que chegaram para mim e falaram assim, para que eu vou aprender isso se eu nunca vou usar? Né? E aí eu tive que olhar para isso com seriedade e entender que todo aquele currículo, a BNCC, tudo que a gente prepara nas escolas tem que responder essa pergunta, porque se a escola se o que acontece ali não tem significado, se o que as crianças vivem ali não servem para que elas façam alguma coisa por elas ou pela realidade delas, a educação não se cumpre, né? As crianças aprendem para tirar nota na prova, para passar de ano, mas elas não adquirem o conhecimento não passa a integrá-las, né? Então, para mim, inovação começa com uma ideia, né, de que, aí, voltando a Ailton, a gente estava falando sobre isso outro dia, como a gente foi perdendo a capacidade de ler a natureza. E a nossa mesa fala de literacia da natureza, né? Como a gente foi perdendo a competência de olhar para uma planta e ver que ela está morrendo e fazer alguma coisa por ela, né? Ou de olhar para um rio completamente degradado. O que eu posso fazer por isso? O que eu tenho a ver com isso? E o que a gente faz no Planeta.com é simples assim.
A gente acredita que as crianças, e todas as crianças nos respondem positivamente a isso, querem mudar o mundo. Elas querem, como eu quero. Aliás, esse é o meu lado mais infantil, né? Eu quero mudar o mundo. Eu vou morrer querendo. Aliás, eu não estou nem aí para a morte, não, viu, Ricardo? Porque acho que eu já fiz muita coisa, mas não é esse o problema. É que a minha estada aqui neste planeta, se eu não fizer alguma coisa por ele, eu vou morrer muito infeliz. Então, assim, o programa Esse Rio é Meu propõe que as escolas recuperem os rios, né, e as cidades recuperem seus rios. Uma grande recuperadora ali, através das suas escolas. O programa Esse Rio é Meu responde a isso. As crianças nos disseram, numa pesquisa nacional, 72% delas, que a causa que mais importava a elas, a causa pela qual valia a pena lutar, era a causa da água. E a gente não sabia trabalhar água num território, juntando escola, currículo e tudo. A gente teve que testar. E a gente fez um piloto, a gente fez no Rio de Janeiro. Pegamos um rio emblemático, o Rio Carioca, o rio que nomeia quem nasce no Rio de Janeiro, e que eu duvido que algum carioca... O Sérgio não vale. Mas que algum carioca presente saiba onde ele corre. Porque as pessoas não sabem. Mas você mora lá, né? E aí, o que acontece? Nós, todos aqui, nós viramos as costas para os nossos rios. A humanidade virou as costas para os seus rios. E toda a grande civilização se constituiu em torno de um rio, desde a Mesopotâmia, do Egito, toda. E todos esses rios viraram um grande canal de esgoto e de lixo. E esses rios que viraram canal de esgoto e de lixo, eles desaguam no mar. Então, a gente está falando de um sistema de poluição que a gente tem que começar a trabalhar ontem, né? Então, essas crianças, elas estão alertas. Essas crianças que nos responderam, elas sabem disso. Elas intuem isso, mas elas não sabem o que fazer. E cabia a gente criar formas de como fazer. E aí eu vou pedir para passar um vídeo de um poema que está no meu último livro dessa coleção. Desculpa dar o spoiler, tá, Rejane? Que é o Grito do Rio. Porque no meu trabalho, e aí quando o Sérgio fala que nós somos parte da natureza, para mim está tudo igual. Eu dou voz a rio, a árvore, a pedra, a bicho, a gente igualmente, né? E a gente parte, aí tem muita gente de direito aqui, de um conceito do direito ambiental que preconiza que todos os elementos da natureza são sujeitos de direito, todos. E já tem um monte de rio processando gente e país aí pelo mundo afora, né? Inclusive no Brasil. Que é uma inovação. Pois é, todas essas questões são inovadoras. Agora, a grande inovação foi a gente articular uma causa de transformação do rio como forma de trabalhar interdisciplinarmente todos os conteúdos curriculares, todos, e mais a BNCC, que trabalha pelo desenvolvimento das competências socioemocionais. Foi fácil? Não foi. Foi uma tarefa. Eu tenho uma equipe maravilhosa, mas eles trabalharam, nós trabalhamos e foi muito desafiador. Mas a gente inovou simplesmente propondo que a escola trabalhe tudo que ela tem que trabalhar. Não estamos propondo um projeto a mais, a partir do seu rio. E aí, primeiro desafio, né, Sérgio, que você sabe, lá no Rio de Janeiro a gente tem 1.573 escolas. 1.573 escolas. É mais do que muitos países. E o que acontece? 267 rios e córregos. Mas as pessoas da Secretaria de Educação, os professores, todos eles acostumaram a se entender como parte de uma CRE, uma divisão territorial que coordena todas as escolas daquele território. Mas os rios não querem saber de CRE, né? O rio passa na primeira CRE, na segunda CRE, na terceira... E as professoras não queriam assim, não é possível, esse rio é da minha CRE, você não tem... Eu falei, gente, vamos combinar uma coisa? O rio nasceu antes de vocês, muito antes de CRE, de tudo isso. Então, vamos entender que ou a gente se junta, né, por bacia, por rio, ou a gente vai ficar disputando relevância de cada CRE. Então, esse foi o primeiro desafio, foi muito engraçado, porque depois
A gente agora, quando tem os encontros, eles falam assim, não é mais o problema da CRE, não, viu, Sil? É da bacia, tá bom? Eu falei, tá ótimo, tá beleza. Porque é assim a vida, né? É assim a natureza. E aí eu vou pedir para botar o poema do Rio, o Grito do Rio, pode ser? É o Tiago Lacerda que nos... Sou água, sou vida, sou música, e tenho que chegar ao mar. Meu destino é passar, mas também sou margem e sou raiz. Sou árvore e sou planta. Sem é difícil seguir o meu caminho. Por isso grito, corro, rolo e lanço, cascateio para chegar ao mar. Tropeço em pneus, arrasto lixo, lixo e lixo. Minha vida é passar. Eu queria passar lindo e limpo, e chegando ao meu destino, oceanar. Não sou lixão, não sou valão, sou o rio que passa para ser mar e não posso parar. Me ouça passando, me veja rolando e me deixe a sede aplacar. Sou o rio que passa em sua vida e o seu coração se deixa levar. Não quero arrebentar, não quero transbordar, não quero sujar. Quero ser estuário, quero ser berçário, quero brotar e jorrar. Quero a vida levar. Quero e preciso desaguar. Quero chegar ao mar e me espraiar. Me deixem molhar, me deixem nutrir, me deixem servir. Me levem, me naveguem, mas me deixem a vida regar. Se não for assim, juro, prefiro secar. O Tiago fez essa gentileza de ler esse texto e eu quero dizer para vocês que isso foi o start de tudo, né? Uma sensação de que o rio estava me dizendo isso, porque as crianças chegavam para mim e falavam, aqui não tem rio, não. Eu falei, como não tem rio? Aí a gente marcava uma visita, elas falavam, não, tia, aqui é onde a gente joga o lixo e ele vai embora. Aí eu tinha que falar, não, ele está lixo, mas ele é rio. Vamos descobrir como é que ele era quando ele era rio? E a gente incorporou ao programa, metodologicamente mesmo, trazer os mais velhos, os idosos, que contam para aquelas crianças como era a relação dele com aquele rio, que nadaram, que pescaram. E aí, essas crianças começam a querer que o rio delas deixe de ser valão e volte a ser rio. E aí tem uma professora aqui, que depois eu vou querer que ela fale, que fez um trabalho maravilhoso aqui em Itabira, porque a gente está aqui em todas as escolas também, a gente está no Rio de Janeiro, estamos indo para mais 12... Acho que eu estou falando demais, é isso, Calado? Não? 12 municípios cujos rios drenam para a Baía de Guanabara, mas, acima de tudo, a gente está criando o programa Rios Literários, que é um trabalho que as crianças trouxeram para a gente, investigando todos os autores que se inspiraram nos rios delas, e a Heloísa, agora é Teixeira, né, mas Buarque, né? Ela está me ajudando a montar um grupo de pesquisa para criar itinerários sobre autores, pintores, fotógrafos, músicos que tenham se inspirado naquele rio, e aí vai ser um itinerário cultural. Acho que eu falei demais, né? Você nunca fala demais. Não. Está ótimo. Eu queria ler um trechinho aqui. Tem um personagem do livro do Sérgio que se chama O Velho, né? E o velho diz assim: a morte pode destruir muito, pode estraçalhar as almas. Almas estraçalhadas são perdidas de si. Quem perdeu a via certa há de seguir pela trilha mais áspera. Se atravessar o vale do desassossego, sem se entregar a desvios malignos, há de reencontrar o bom caminho ao final, né? E essa passagem também me deu uma imagem de rio, né? No sentido assim, como que é fazer um enfrentamento da vida, né? Que a gente sempre aprendeu como, por exemplo, o domínio da natureza, e não ser domínio, não ser exploração, né? Mas poder fluir, né? Sem necessariamente destruir. Né? Então, acho que a questão de como a gente lida com a morte, com a destrutividade, né? Como esse velho traz isso, né? Que você falou né? O que eles têm a dizer. Vocês
Podiam comentar, por favor? O velho nasceu do desespero. Imagina, eu estava escrevendo esse livro durante o período nefasto do Bolsonaro, no meio da pandemia, longe da minha reserva de Mata Atlântica, portanto, né, aprisionado na urbanidade violenta do Rio. E aí eu disse, poxa, mas eu não posso escrever um livro que não tenha pelo menos uma janela aberta para a esperança, para o futuro, para a possibilidade de ser algo diferente, né? E como eu não tinha um personagem para fazer isso dentro daquele grupo de amigos e de famílias cujo percurso eu narro, eu disse, não, mas então eu vou criar alguém, né, que eu não vou contar. Ele é uma mistura de 3 personagens que eu admiro muito. Conta, né? Claro, conta. Ele é uma mistura do Zé Mujica com o Gandhi e com o Hermann Hesse. Que velho, hein? Maravilhoso. Porque são pessoas que me marcaram por essa capacidade por essa capacidade de ver o mundo de uma forma tão diferente, né? E pacífica, não é? Eu acho que a questão fundamental é ser pacífico. E tem a ver com o Rio, porque, como eu estava dizendo, tudo meu tem a ver com o Rio. Por que tem a ver com o Rio? Porque eu moro no Rio de Janeiro há 50 anos, mas eu nasci no sertão de Minas. E o sertão de Minas, eu nasci muito dentro do percurso de Grande Sertão Veredas. E Grande Sertão Veredas é um romance que, quando a gente lê, é cheio de rios, né? E por que ele é cheio de rios? Porque nós, sertanejos, nós do Cerrado, nós sabemos que o Cerrado é manancial. Nós sabemos que uma vereda é onde a água está e onde os animais se alimentam, onde as árvores florescem, crescem, né? Então, o sertanejo, que é visto como um homem da aridez, na verdade, ele é um homem das águas, ele é um homem dos rios, ele é um ser dos rios, porque há mulheres também, e há todo tipo de ser, né? E são pessoas que vivem num dos mais importantes mananciais do país. E eu sofro diariamente, toda vez que eu me lembro, e todo dia eu me lembro, que o Cerrado está sendo desmatado sem nenhum controle, menos controle do que a Amazônia, e isso não significa que a Amazônia não deva ser controlada como é, acho que ela está até pouco controlada, mas o fato é que o desmatamento do Cerrado, para mim, tem a ver com um suicídio coletivo. É um esforço permanente de secar a fonte da vida para nós. Eu vou terminar com uma historinha curta. Quando o Grande Sertão Veredas é o romance icônico para mim, quando ele fez 50 anos, eu e minha mulher fomos fazer a trajetória do Grande Sertão, que está protegida ainda, e que é dentro do Parque Grande Sertão Veredas. E o Parque Grande Sertão Veredas ele fica logo depois de Unai, numa cidadezinha que chama-se Chapada Gaúcha. E eu tinha, nesse momento, eu estava num projeto pedagógico, eu tinha um site para ensinar jovens jornalistas a cobrir meio ambiente, com 2 grandes amigos, Marcos Sacorrê e Kiko Brito, e aí eu falei assim, então eu vou fazer uma reportagem sobre o Grande Sertão Veredas e sobre o Cerrado e tal. E a Miriam resolveu fazer um especial para a Globo News. E eu fui de carro, eu fui no meu Jeep do Rio para lá, e a Miriam foi para Brasília de avião para ir com a equipe da TV de Brasília. E eu cheguei bem mais cedo. E lá tinha essa Chapada Gaúcha, é uma cidade muito peculiar. Chama-se Chapada Gaúcha porque ela foi criada pelos gaúchos que migraram para lá para plantar soja. E a cidade ela expressa o que ela é. Eu acho que, né, eu acho que a cidade é exatamente como nós somos. Né? Ela nos espelha. Né? E a Chapada Gaúcha não tinha uma árvore. A rua principal, a principal loja da rua,
era uma loja de tratores. Tinha 2 pousadinhas. Eu fiquei numa pousada mais próximo da praça, que era uma praça enorme, de chão vermelho, sem uma árvore, uma igreja e a prefeitura. E eu, na porta, do outro lado da rua, na frente da pousada, tinha uma casinha com um trator vermelho como se fosse uma Ferrari. E, no fim da tarde, o sujeito chegou, foi em casa, tomou banho, se vestiu, pegou o trator e foi passear na cidade, na sua Ferrari. E quando nós fomos entrar no parque, na porta do parque, na entrada dele, tem uma plantação de semente de braquiária, que é um capim exótico e imperialista, ele destrói tudo, que a empresa vende para o Pará, para ser plantado no desmatamento da Amazônia. Vejam como nada é desconexo, né? É tudo... E aí, quando a gente entrou, antes da gente entrar, eu fiquei sentado lá esperando a Miriam chegar, e sentaram várias pessoas do meu lado. E elas só falavam de água. A água que tinha onde? Dentro do parque. Quando eu estava saindo de Unai, tinha uma fazenda enorme, eu zerei o odômetro. O meu Jeep, esses Jeeps com tração 4x4 que faz trilha, tem 2 odômetros, um que mede a quilometragem o tempo todo e outro que você zera para poder ver a quilometragem de trilha e tal. Eu zerei esse odômetro no primeiro morão da fazenda. No último, deu 18 quilômetros. Só soja. Não tinha uma árvore, não tinha uma palmeira, não tinha nada. E esse sujeito tinha aterrado para plantar soja uma vereda de quase 1 quilômetro. E ele estava sem água para irrigar a plantação de soja dele, que é a água do parque. Né? Então, você vê como é que... e essa viagem inspirou muito o sítio onde vive o velho, do intérprete de borboletas. Né? E eu acho que ela mostra muito também como é que é a minha relação absolutamente total e completa com os rios. Qual é a pergunta? Eu perguntei sobre essa questão da destrutividade, né? E de como lidar com isso. E trouxe a questão do velho, que no romance dele ele pôde lidar com essa questão do ódio, né? E da morte. Eu queria, no contraponto, falar que tem uma solução. Né? Existem soluções. E a gente está descobrindo isso na prática. Então, eu queria, primeiro... vou pegar um monte de videozinhos curtinhos. O primeiro foi o Tiago Lacerda que me deu de presente, lendo o texto dele com aquela imagem. E agora a Malu Mader, que é uma das nossas embaixadoras, vai contar rapidamente o que é esse Rio é Meu, para vocês entenderem, e vocês vão ficar bem felizes com os resultados que a gente está obtendo. A gente vai entregar 4 rios totalmente restaurados no Rio de Janeiro, de cima a baixo até o mar, um esse ano e 3 no ano que vem, e mais uma previsão de, acho que 16 ou 17 novos rios. Vocês vão ver como é que é possível, né? Pode botar o vídeo da Malu Mader? Oi, pessoal. Vamos falar de inovação na educação? Vocês conhecem o programa Cidades Salvem Seus Rios? Mas por que eu estou falando de rios para você? É que esse é o mote de um programa nacional, o Cidades Salvem Seus Rios, projeto inovador do qual você pode fazer parte. O projeto Esse Rio é Meu é a versão carioca desse programa. Ele consiste em trabalhar de forma criativa, interdisciplinar e contextualizada competências gerais da Base Nacional Comum Curricular de Ensino. Da educação infantil ao 9º ano, os alunos aprendem e, em conjunto, cuidam do rio mais próximo à sua escola. Uma iniciativa pioneira que nasce aqui no Rio de Janeiro. A meta é desaguar em todo o país, alcançando escolas do Brasil inteiro. Você, professor ou gestor da Rede Pública Municipal de Ensino, tem a oportunidade de ser um dos primeiros a navegar por essas águas. Além de trabalhar em prol do meio ambiente, o projeto Esse Rio é Meu representa uma inovação pedagógica. Professores de diferentes disciplinas poderão transmitir conhecimento a partir de um mote em comum, o rio mais próximo à sua escola. Do 1º ao 9º ano, todos participam. Cada um contribui de acordo com seu nível de conhecimento. O projeto acontece em 4 etapas. Na primeira, os alunos vão visitar o rio
e identificar um problema a ser solucionado em conjunto por toda a turma com o auxílio do professor. A partir daí será desenvolvido um plano de ação para solucionar esse problema. A segunda e a terceira etapas consistem em colocar esse plano em prática. Ao longo do projeto serão realizados encontros para que o conteúdo produzido até ali seja analisado e para que os próximos passos sejam definidos. Esses encontros são fundamentais para o sucesso do projeto e por isso precisam ser incluídos no calendário da sua escola. Alunos, familiares e moradores da região poderão ver as transformações alcançadas, além de perceber que cuidar do rio se tornou uma via de aprendizado do conteúdo curricular. Para o sucesso real de um projeto interdisciplinar, é importante ter uma causa, especialmente uma que faça parte do cotidiano dos envolvidos. Agora é com você. Seja um agente transformador da educação. Venha conosco desbravar essas águas que levam a um ensino diferente de tudo que você já viu. Eu apoio e aplaudo. A Malu é outra parceirona, ela está com a gente, apoiando, empresta a imagem dela, enfim, várias pessoas têm se juntado a nós nessa causa, e eu convido todo mundo que está aqui, que, por favor, sejam agentes junto com a gente desse processo de transformação, porque eu posso garantir para vocês que está tendo muito êxito, muito mais. Eu fico empolgada quando eu falo de Itabira, porque Itabira foi o segundo município que a gente entrou. E, para minha surpresa, a rede aderiu de uma maneira tal que a gente está vendo, né, os resultados pedagógicos e ambientais do projeto acontecerem em menos de um ano. Isso a gente começou, né, em março, né, Marcilene? Começamos em março e a gente está agora em outubro com resultados incríveis, né? E aí, isso tudo, Afonso que me provocou para vir para cá, claro, né, tinha que vir. Marco Antônio foi um apoiador incrível disso, e as professoras, gestoras escolares e a Secretaria de Educação, Kátia está por aí, está ali, têm sido incansáveis, e vocês vão ver muito rapidamente transformações incríveis nessa cidade acontecendo. Já estamos vendo. Mas eu queria só agora falar rapidamente que tudo isso que está aqui é uma via para chegar lá e o contrário. Esses livros que estão aqui, A Turma do Planeta, conta a história das crianças que nos ajudaram a limpar o Rio Carioca. Conta a história, são aventuras ficcionais inspiradas nessas crianças. E ao criar essa turma, a professora Marcilene, que está ali, que foi uma parceirona... Vem cá, Marcilene, deixa as pessoas te conhecerem. Vem. Marcilene fez um trabalho maravilhoso na escola de Norá. Deixa eu te dar um abraço, que eu estou com saudade. Mudei todo o protocolo, desculpa, mas ela fez um trabalho com a Turma do Planeta, com as crianças, de tal força, que aconteceu o seguinte: eu fui convidada para ir lá na escola. E aí, o que acontece? Eles me mostram tudo que tinham feito, fizeram uma festa junina toda com a Turma do Planeta, e eu fiquei conversando com um senhor, com um velhinho, e tem um personagem que é o Jequitibá na Turma do Planeta, que ela foi a personagem, ela incorporou o Jequitibá. E esse velhinho falou: sabia que aqui tinha muitos Jequitibás? Eu falei: aqui aonde? Aqui nas nascentes desse, que chama córrego o quê? Córrego da Chapada. Córrego da Chapada, que eles começaram a cuidar. Resumo da história. Essa moça fez esse alarde todo. A gente ligou... O Denis está aqui, secretário de Meio Ambiente? Não está? Está aí? Não? Denis, que é o secretário de Meio Ambiente, que é outro parceirão, foi correr atrás de muda de Jequitibá. Não foi? A secretaria, que não tinha mais mudas de Jequitibá, fez uma pesquisa, não sei aonde, conseguiram fazer agora não sei quantas mudas de Jequitibá que estão sendo replantadas nas nascentes dos rios de Itabira. E essa moça é a culpada de tudo. E plantamos as duas mudas, e nós recebemos, no dia do encerramento do projeto, que recebemos a sua visita lá, nós recebemos 2 mudas de Jequitibá e plantamos na nossa escola nova também. Já plantamos lá. Olha, o trabalho da Marcilene é encantador. Ela é uma encantadora de crianças, é uma coisa mais linda. E aí,
Vocês veem, começa lá com o personagem de Jequitibá, vai para dentro de um livro, o livro é usado na escola, a escola reúne e mobiliza o território inteiro, ativa o território, traz os idosos contam, o secretário compra a muda. É um ciclo, né? Que pode acontecer do jeito, tendo uma Marcilene, pode acontecer em todas as escolas, só que não tem. A gente precisava ter muitas, né? Então, eu só vou contar para vocês que, por causa dela, eu criei um personagem para Itabira, que é a Flora. A Flora é uma loba-guará, que eu fui conhecer com o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente da Serra do Alves, e também é um vídeo pequenininho, tá? Pode botar o vídeo da Flora? Esse daí também foi feito por eles. Eu sou a Flora e quero muito conhecer você. Tenho 3 anos. Para nós, lobas-guarás, sou uma adulta. Eu nasci aqui em Itabira, em Bandeirinhas, um lugar cheio de riachos, nascentes, cachoeiras e onde nasce o rio Tanque. Você já ouviu falar desse rio? Muitos amigos meus vivem na serra, nos campos de sempre-vivas, onde eu adoro brincar. Por isso minha mãe me deu o nome de Flora. Eu sempre gostei de escutar as histórias que minha mãe conta. Com uma delas eu aprendi como me proteger do fogo quando ele sai queimando tudo que encontra pela frente. É uma tristeza só. Muitos bichos morrem e plantas também. O último fogaréu queimou até as árvores próximas às nascentes. Já pensou no risco de acabar com a água do nosso paraíso? Algumas plantas aguentam e a gente até festeja quando sai uma folhinha nova de um tronco que parecia seco. Eu fico de olho principalmente nas lobeiras. As frutas delas, os guarambás, são minha comida preferida. Mas estou muito preocupada porque elas estão desaparecendo. Antigamente eram muitas e espalhadas por todo lado. De uns tempos para cá, os humanos estão arrancando a maior parte delas, principalmente as que ficam perto de onde o gado pasta. Tenho que descobrir por quê, antes que não sobe mais nenhuma dessas árvores. Eu danei a perguntar para todo mundo o que temos que fazer para evitar as queimadas e proteger as lobeiras. Quem me deu uma dica ótima foi a minha amiga Aurora, uma arara azul super antenada e que vive voando por esse Brasil todo. Numa dessas viagens, a Aurora ficou muito amiga de uma turma de músicos, crianças e animais que estão sempre dispostos a proteger a natureza, a turma do planeta. Músicos. Tá aí uma coisa que eu amo nos humanos. Sempre que posso, fico de longe ouvindo os ensaios da banda que toca na pracinha. É só começar a música que eu saio dançando. Adoro. Não tem nada melhor do que girar, saltar, fazer pirueta no ritmo dessa tal de música. Meu corpo vai sozinho, como se não soubesse outra coisa a fazer. Mas, voltando à turma do planeta, esse pessoal veio aqui e foi muito legal. Conversamos bastante e eu expliquei o que estava acontecendo. Não demorou nada e compuseram uma canção com meu nome e deram um show no dia do meu aniversário, convidando todos os moradores da Serra do Alves, do Carmo e do Bonde para ouvir as canções que falam sobre como proteger a natureza. Foi sensacional! Desde então está todo mundo ajudando a cuidar dos rios, das nascentes, de evitar o fogo e das minhas queridas lobeiras. Valeu, turma do planeta! Voltem sempre, amigos! Então, a Flora é isso, né? A Flora é de você, é de Itabira, é daqui e é das crianças aqui. E ontem, na minha roda de conversa com as escolas, elas fizeram uma coisa que eu achei muito interessante. Elas fizeram espontaneamente um termo de compromisso de como ajudar a Flora. E cada uma das crianças vai mandar para a gente, sua escola também tem que participar, uma amostra do que elas querem fazer nos seus rios e como ajudar a Flora. Tá? Eu só tenho mais uma coisa para mostrar, pode? Deve. Eu queria mostrar para vocês, a Maristela começou lendo o poema Cidade Sem Rio, não é isso? Você pode ler de novo ele? Posso. Não? Ela? Posso. Rapidinho. O rio Amazonas é o maior do mundo, mas o rio do Tanque é o menor. Deslizava na fazenda de meu irmão. O rio Doce banha terras amargas de maleita, ferro e melancolia. O córrego da Penha, esse coitado, mal fazia um poço raso onde a gente, fingindo, se banhava. Talvez porque me faltasse água corrente,
Hoje a tenho represada nos olhos e neste vago verso fluvial. Pois é, a Flora escutou esse verso lá na pracinha do Alves e ficou muito... Árvores, os rios secam, a chuva para, o fogo come, queimam as plantas, muitos bichos morrem e todo mundo sofre. Para quê? Quem ganha com isso? Quando você vivia aqui, bem que tentou avisar, escreveu, poetizou, só não falou muito porque não era do seu feitio, mas até represou as águas que já estavam em falta nos seus olhos. Eu já prefiro fazer do meu modo, chamando a atenção de todo mundo. Para começar, eu pedi, e a Petica escreveu para mim essa carta, para pedir a sua ajuda. Muitas crianças e jovens de Itabira já estão fazendo muito pelos nossos rios. E eu soube até que estão conseguindo limpar o seu córrego da Penha. Acredita? Me disseram que quem pode nos ajudar, e muito, é seu amigo Afonso Borges. Ele não me conhece, mas eu sim. Sei que ele ajuda Deus e todo mundo, principalmente gente que escreve. Por isso, ninguém melhor do que o mais ilustre itabirano, o poeta Carlos Drummond de Andrade, para me apresentar para Afonso. A gente precisa de muita força para consertar tudo de ruim que fizeram com os nossos rios. Você pode ajudar? Pode pedir para o Afonso sair falando, juntando um povo bem grande e explicando o que está acontecendo e o que cada um pode fazer? Fico aqui e aguardo resposta. PS. Parabéns pelo seu aniversário de 121 anos. PS2. A Marcilene e a Cátia, professoras da rede, elas estão fazendo uma revolução. Você devia conhecê-las. Um beijo, Flora Guará. Só falta o Afonso responder para a Flora, né? Com certeza o Drummond vai responder, né? Eu estou lembrando aqui que o Fernando Pessoa, isso quem me contou, eu não tinha de cabeça, óbvio, quem me contou foi o Ricardo, né? Que o Fernando Pessoa também tem um poema que ele fala que o Tejo, né, não é tão bonito como o rio dele, né? Então, assim, como essa questão do rio está na poesia, né? Porque eu acho que essa coisa dessa convivência com a natureza não exploratória, mas conectada, é uma coisa que faz corpo na gente, que faz palavra na gente, né? Então, como isso é vivo na literatura, né? Como é inspirador, né? E como é importante essa conexão. E eu fiquei muito impressionada você falando das crianças, né? Porque quando você pensa num rio poluído e sujo, você faz uma imagem que seria uma coisa extremamente cara e complicada limpar um rio, né? Cuidar de um rio. E daí você fica falando, bom, crianças limpando o rio, como que é isso, né? Porque crianças são pequenas, né? Como que não é sozinho, né? Como que é? Conta elas pra gente. Começam. Vou contar uma coisa aqui. Elas começam fazendo pressão mesmo. Teve uma vez, ainda era SEDAI, não era Águas do Rio, lá no Rio de Janeiro. Elas resolveram, tentaram ligar, ninguém atendia, cair em call center, que não sei o quê, tarará. Fizeram um passeio com 2 professores, 3 repórteres, e foram até a sala do Wagner Victor, que era presidente da SEDAI, e falaram assim, a gente só sai daqui quando ele limpar o Rio Carioca. Bom, resumo da história, saiu na mídia, isso virou um case, e aí, uma semana depois, a parte visível do Rio Carioca, todo o esgoto foi recolhido e jogado na rede normal de esgoto. Sim. Claro que tem um trabalho de conscientização e tem um trabalho de ativação do território, não é, Marcilene? De chamar os pais, os moradores, as lideranças, e vira um furdunço. Quando a gente vê, eu chego em evento que eu fico pasma de ver como eles conseguem reunir e mobilizar todo mundo. E vou dizer uma coisa, os menores são os mais eficazes. Eles são os que mais mobilizam, porque os pais estão mais presentes na escola. E aí eles exigem uma mudança de comportamento, eles não descansam, né? Então, é claro que tem agora também uma articulação que a gente no Planeta.com faz com as empresas de saneamento e água, que estão mudando seus projetos. Sim. A bacia do Rio Faria Timbó, no Rio de Janeiro, que passa dentro do Complexo do Alemão e de outras regiões super degradadas,
eles descobriram uma placa que dizia Rio Faria Timbó, futuro tronco coletor de esgoto. Fizeram uma manifestação, reuniram 8.000 assinaturas e chegaram e falaram, a gente não quer que o rio seja tronco coletor de esgoto, coisa nenhuma, a gente quer que ele volte a ser rio. E aí levamos para o governador, levamos para a Secretaria de Desenvolvimento, tá uma maior confusão. O rio não será mais tronco coletor. Sim. Então, é isso. E as pessoas não sabem a força que elas têm. Sim. É esse protagonismo. O Planeta.com investe muito em comunicação para mostrar quem está lá na ponta fazendo. Né? Repórter fica me pedindo entrevista, eu te dou uma aspa, mas eu quero que você vá cobrir o que é que fulano está fazendo. Esses meninos estão saindo da invisibilidade, seus professores a mesma coisa, e suas comunidades também. Né? Então, eu mostrei antes aquele filme do Rio que prefere secar caso nada seja feito, para dizer para vocês que muita coisa está sendo feita e que eu gostaria muito que cada um de vocês saísse daqui com um sentimento de esperança, porque dá para mudar isso. Por incrível que possa parecer, nesse momento, não é não? Eu pedi para a Marcilene, fiz força para que ela viesse aqui, porque ela está mudando. Né? E as crianças dela são pequenininhas, né? São todas 5 anos. Né? E é incrível.